chegando com informação quente pelando. Cruzeiro e Dudu estão cada vez mais próximos de uma rescisão de contrato. Olha, você vai encontrar mais informações lá no GE. Globo e quem tem mais informações pra gente também é Maria Cláudia Bonucci, que está na Toca da Raposa. O que você tem de novidade desse caso pra gente? O caso Dudu, Maria Cláudia. Muito boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Olha, as informações são da nossa colega Joana de Assis, está tudo lá no GE. Globo, né? O Dudu, ele esteve hoje aqui na Toca da Raposa, treinou normalmente, mas ontem ele teve uma reunião com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, justamente para tratar, né, a antecipação aí do fim do contrato dele. Lembrando que o Dudu assinou com o Cruzeiro até o final de 2027, com uma multa rescisória que gira em torno de 60 milhões de reais, mas os valores, né, dessa rescisão aí estão sendo mantidos em sigilo por ambas as partes. A saída do Dudu deve ser oficializada em breve, assim que os documentos forem assinados, o que está para acontecer nos próximos dias. E logo que ele deixar o Cruzeiro, fica livre no mercado. Como o Dudu não completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele pode defender, né, qualquer outro clube da Série A na competição. Ontem à noite, o Dudu foi ausência na partida do Cruzeiro contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil. Um jogo que o Cruzeiro venceu por 2-0 no Mineirão e com o brilho de uma nova dupla de ataque, né? Olhar atento do Léo Jardim ao escolher o Gabigol para começar jogando. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo e isso nos satisfaz. E começou bastante participativo, correndo, falando, organizando o jogo. Tem quase um mês desde a última vez que o atacante balançou a rede pelo Cruzeiro. E dessa vez não foi por falta de tentativa. Ele tentou de esquerda, de cabeça. De direita ele acertou a trave. O desvio na trave! Fica se lamentando Gabriel Barbosa. Nessas horas é preciso ter alguém com quem contar. Eu falo que eu sou um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Contra o Vila Nova, o Gabigol tinha ao seu lado um Caio Jorge inspirado, que resolveu o jogo em 2 lances, 2 golaços. Primeiro, a arrancada em velocidade entre os zagueiros do Vila Nova. Golaço! Gol! Cabuloso! É de Caio Jorge! Com passe de Gabigol, ele entrou na área, driblou o zagueiro e bateu no canto. De novo! Do encantado centroavante do Cruzeiro! Foram 2 gols um pouco diferentes. O primeiro foi mais de explosão, uma característica que eu tenho. E o segundo foi um pouco mais de frieza, saber que o zagueiro dá um carrinho ali e conseguir deslocar o goleiro. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Caio Jorge foi substituído, ovacionado pela torcida. Com os 2 gols de hoje, ele já chega a 5 com a camisa do Cruzeiro na temporada. Somados, Caio Jorge e Gabigol têm 13 gols, metade dos 26 marcados pelo Cruzeiro até agora no ano. Agora ele tá arrumando mais o jogo, tá jogando um pouco mais adequado, jogou muito bem hoje. E na hora que ele deu o passe ali pra mim, ele ia chutar, mas viu que tinha uma brecha e acabou servindo e foi uma grande assistência. É muito bom jogar com ele, a gente conversa bastante. A gente já se encontrava no Santos pequenininho, então tem sido muito bom. E esse entrosamento também dá pra ver fora de campo. Depois que o Gabigol foi substituído, também bastante aplaudido, os dois ficaram ali no banco, cantando com a torcida, esperando o apito final. Eu e o Gabriel tem uma relação muito boa, extra-campo também. No campo a gente se ajuda também, é bem amigo um do outro. E a música ali contagia bastante, que é a música da Cigana, do ano passado da Sul-Americana. E quem sabe esse ano ela não possa dar sorte pra gente. Gabigol jogou bem, foi aplaudido, mas o nome do jogo foi o Caio Jorge, né? E a gente tem uns detalhes bem legais da arrancada dele no primeiro gol. Se liga só, olha só, o Caio Jorge, pode rodar aqui no telão, recebe o passe do Romero. No primeiro tapa, ele já se livra de 2 jogadores, arranca na velocidade, chama pro baile o defensor e chuta. Olha a distância que ele percorreu, 45 metros até a finalização rasteira para fazer o gol e...
sair pra galera e mandar eu tô aqui, né? Aí foi festa. Uma vitória como o Cruzeiro precisava, né, CJ? Com autoridade, com intensidade, mesclando o time, né? Rodando alguns jogadores e impressionante, né? A intensidade que o Cruzeiro... Eu sei que é um time apenas da Série B do Campeonato Brasileiro, mas todo mundo aí, a maioria, né? Acabou enfrentando dificuldade e o Cruzeiro conseguindo este importante resultado para começar bem a terceira fase de Copa do Brasil. Vila Nova que está no G4, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 golaços de Caio Jorge e o que eu até destaquei nas redes sociais, CJ. Quando você tem uma grande atuação coletiva, o individual vai aparecendo, né? E me surpreendeu muito a partida do Eduardo, cara. O Eduardo ali como um segundo volante, acho que o Cruzeiro ganha uma peça, né? O Wallace nem foi acionado e quando não tiver aí o Lucas Silva, o Eduardo pode ser essa peça, hein? Muito dinamismo ali no meio campo, gostei do que vi. Outros jogadores também atuando muito bem, Caio Jorge não precisa de falar, o Gabigol, o Christian, o Lucas Romero, né? Jogadores aí que estão crescendo cada vez mais e isso é legal, né? Porque quando você tem o individual aparecendo também em meio a um coletivo, é sinal de que o trabalho do técnico está funcionando bem e o Cruzeiro, tomara que consiga seguir nessa crescente, mesmo sabendo que domingo é uma pedreira, né? O Flamengo descansou o time inteiro e vem aí para encarar o Cruzeiro na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos um grande público no Mineirão, isso é fato. A venda de ingressos vai aumentar ainda mais. O Cruzeiro abriu todos os setores do estádio e a previsão de público passando para 57 mil torcedores. Contar com o apoio do torcedor, o apoio da arquibancada e sabendo, se o Cruzeiro teve que competir muito para vencer o Vasco, se teve que competir muito para ter esse jogo diante do Vila, domingo vai precisar ainda mais. Tempo curto de recuperação, a turma aí que atuou, descanso hoje, amanhã tem o último treino e aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim para este compromisso. Pensando aí no Cruzeiro, né, no time que vem atuando, ele pode, se quiser, voltar à formação que começou a encaixar, né, desde que ele fez a opção. Agora, fica até aí o debate também, né? Sei que vocês já falaram sobre, mas o Gabigol, penso que começa a colocar uma pulguinha ali atrás da orelha, né? Do técnico Leonardo Jardim. Gostei da dupla Gabigol e Caio Jorge, hein? Em mais um jogo, viu, CJ? Pois é, Samuca. Pois é, obrigado. Você falou de Gabigol e Caio Jorge. O Gris esteve lá ontem, mas aqui, nós acabamos, o Samuel também acabou de falar sobre o Vila Nova, que não exigiu tanto do Cruzeiro. Gabigol e Caio Jorge podem jogar contra times mais fortes? Times que incomodarão mais o Cruzeiro ou não? Eu acho que podem. É porque assim, a diferença do Gabigol pro Matheus Pereira sem a bola ela é pequena. Pequena. Então assim, o que vai diferenciar os dois mesmo é momento técnico mesmo, ou então uma escolha mais tática mesmo, né? O Matheus é um jogador que vem buscar a bola um pouco mais atrás, o Gabigol até consegue fazer isso também, no jogo contra o Palestino, por exemplo, ele fez mais do que ontem. Mas, em geral, é uma mudança de característica e de momento técnico, de escolha de momento técnico, porque pra competir mais, não vejo muita diferença entre os dois, não. Então, pra te falar que eu acho até que o Gabigol compete um pouquinho mais do que o Matheus. Também acho. Sem a bola ali? Acho que ele incomoda um pouquinho mais do que o Matheus ainda ali, uma saída de bola e tudo mais. Principalmente se sua ideia for pressionar mais alto, acho que ele funciona um pouquinho melhor até. Enfim, eu também falei isso ontem, falei isso hoje, não me surpreenderia o Gabigol tomar essa posição aí, CJ. E pra esse jogo específico de domingo, o Gabigol tem que jogar? Eu pensaria mais ainda. Porque se tem alguém que tá levantada pro céu, é ele, né? Pra esse jogo. É o jogo que ele quer, cara. Tem certeza. Que o Gabigol, quando saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, a primeira coisa que ele fez foi procurar o jogo contra o Flamengo. O Gabigol adora estar no centro das atenções. E, cara, uma vitória do Cruzeiro no domingo, com uma grande atuação do Gabigol, com o gol do Gabigol, vai ser notícia a semana inteira. Vai ser a torcida do Flamengo inteira falando a respeito disso a semana toda. Então, assim, acho que tem que colocar isso um pouco na balança também. Como a distância tá muito pequena, entre um e outro hoje, em termos de desempenho, tô pra te falar que eu acho que o Gabigol vai ser titular domingo. Opa, hein? Acho que eu tô indo na sua linha aí. Jogador tem disso, Rafa? Do jogo que o cara espera? Do jogo que o cara fala, velho, esse jogo é... Tem, claro que tem. E ele chega, tipo, na pré-eleição assim e fala, galera, esse jogo é meu, cara, esse jogo tem que ser pra mim, vamos junto. É porque é muito do foco, CJ. Eu comentei também esses dias aqui sobre você manter o foco do jogador jogando quarta domingo. Isso, tem treinadores que conseguem motivar o cara e fazer com que ele se concentre no jogo todos os jogos, e é muito difícil. É muito difícil. É claro que é mais fácil você ter um time focado no domingo do que foi ontem. Mas ontem o time estava focado. O time ontem não há dúvida que o time Cruzeiro estava concentrado no que ele estava fazendo.
Mas domingo é meio que natural. O foco no domingo é natural, assim, o treinador não precisa falar muita coisa. E obviamente o Gabigol tem um tempero muito especial em jogar esse tipo de jogo. Em querer fazer gol no seu ex-clube, por mais que talvez ele nem vai comemorar, mas ele... mas é pela forma como saiu. Mas eu não tenho... Mas ele gosta muito do Flamengo, pelo menos é o que ele fala. Sim, mas é porque assim, querendo ou não, o Gabigol, o Dudu no Palmeiras, por exemplo, o Dudu se fosse enfrentar o Palmeiras, cara, tem certeza que ia ser motivação lá no teto. Como se o Dudu sair do Cruzeiro da forma como tá saindo, a primeira vez que ele for enfrentar o Cruzeiro vai ser... Porra, eu quero mostrar pra esses caras que eles erraram de abrir mão de mim. Isso passa com certeza na cabeça deles. Aí quando fala do time, assim, de troca, eu acho que essa troca entre Gabigol e Matheus Pereira é a que menos influencia na competição do time. Se nós falarmos dos jogadores que entraram bem, Eduardo, o William, principalmente, esses dois jogadores, eu não consigo enxergar eles contra o Flamengo. Porque são jogadores mais ofensivos. E quanto o Flamengo, eu não acredito que o Jardim vai querer um time mais ofensivo. Ele vai querer um time mais equilibrado. Aí Lucas Silva volta e Fagner volta. Agora, Matheus Pereira e Gabigol, eu concordo com vocês. O que vai mudar ali é o momento técnico de cada um. E por último, quando você fala o time inferior, o Vila Nova. Mas se a gente pegar a rodada do Copa do Brasil, o outro lado, cara, ninguém conseguiu atropelar. Ninguém. Só o Botafogo. Só o Botafogo. Botafogo pegaram mesmo. Nível técnico, os times da Série A pegaram adversários nível técnico parecido com o do Vila e poucos conseguiram sobrar. Perfeito. O Inter sobrou, foi 1x0, mas 1x0 não diz, e teve 30 finalizações. O resto, jogos difíceis. Cruzeiro e Botafogo, os únicos com mais de um gol de vantagem. Pois é. Então assim, o adversário é mais fraco, mas fez o dever de casa, fez prevalecer a sua qualidade técnica, então a gente tem que enaltecer Bem lembrado, bem lembrado. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.